Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SEQR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de renda imobiliária, ele é um fundo híbrido de tijolos. Ele tem tanto galpões logísticos quanto prédios e ele também tem como se fosse um imóvel de renda urbana. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 55,39. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 15,07%. Cuidado, porque isso aqui é se você tiver comprado na cotação mais baixa, tá? Esse é um fundo de base 100. E é um fundo que vem sendo negociado também com muito desconto, um PVP de 0,59, ou seja, 41% de desconto. Ele tem uma liquidez baixa, na faixa de 100 mil por dia, e ele teve uma recuperação de 6% nos últimos 12 meses. Contudo, desde que esse fundo veio a mercado, ele vem sofrendo bastante. Como eu disse, ele é um fundo de base R$100. Quando ele veio a mercado, em março de 2021, ele já veio um pouco depreciado, e de lá para cá ele só vem sofrendo. Então ele ficou um período ali sendo negociado a 90, outro período ali próximo de 80, e desde o mês 10 de 2021 o fundo continuou caindo. Ele chegou a patamares de 70, ficou ali lateralizado a 65, quase voltou a 70. Durante o ano de 2022 ele ficou nessa faixa de R$60, e agora mais recentemente ele rompeu essa faixa de 60, e eu acredito que esse fundo possa vir chegar na faixa de, no mínimo, aí, uns R$50, talvez até menos. Por que isso? Mais à frente eu vou continuar falando sobre esses pontos, né? Pode ser que ele fique estabilizado onde ele já esteja, mas pode ser que ele caia ainda mais. Vou tentar explicar por quê. Continuando aqui no relatório, o que a gente observa? O nome do fundo, CNPJ, é um fundo para investidor geral, mandato renda, ele é híbrido, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, vamos deixar para ver dentro do relatório. E é um fundo que não tinha vacância, mas agora tem, mas também vamos deixar para ver isso lá dentro do relatório. É um fundo com pouco cotista, né? Pouco mais de 5.600 cotistas, 1.600.000 cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 93,35 e ele tem um valor de patrimônio aí de 155 milhões. Então, frente ao que existe no mercado, também é considerado um fundo aí pequeno. E atualmente o último dividendo entregue pelo fundo foi de 56 centavos. Então esse aqui para mim é um dos pontos que deve fazer com que caia a cotação do fundo um pouco mais. Que esse era um fundo que estava entregando 70 centavos e em razão da vacância do fundo caiu para 56 centavos a entrega do fundo aí. Continuando aqui a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. E aí de novo, cuidado. Esse yield médio aqui crescente não é porque o fundo vinha entregando muito mais, e sim porque as cotas vinham caindo. Por isso que o yield veio subindo. Então, recentemente, o yield estava na casa de 1,20% e agora, com esse último yield frente à cotação atual, caiu para a casa de 1%. Então, nominalmente, é aquilo que eu falei para vocês. O dividendo chegou a ser uma época 67 centavos. Durante um período de renegociação, eles caíram para 63 e veio numa melhoria, né? Inclusive com ápice aí de 72 centavos. Contudo, aqui o guidance atual é 56, a entrega atual, né? E eles têm um guidance aí de até dar uma melhoradinha futuramente. Mas, por enquanto, a média é de 50 e poucos centavos de entrega. Então, no dia 5 de abril, eles pagaram no dia 12 de abril 55 centavos. Muito provavelmente, agora em maio, eles devem anunciar, quando esse vídeo é gravado com antecedência, né? Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente eles já vão ter anunciado lá para maio também. E continuando aqui no site, a gente vê também a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que ele tem mais de 2 anos, mas ele tem menos de 5 anos. Então, em 2 anos, a rentabilidade do fundo está até positiva, porque ele vai pegar já o período que o fundo estava depreciado. Mas se a gente pegar esse fundo desde o início, não dá para comparar com os outros indicadores, porque aí ele perde quase 2 anos de indicadores, tá? Mas nesse período, ele vem com a rentabilidade negativa de menos 13%. Então, note, mesmo o fundo estando muito depreciado, ele já entregou tanto dividendo que quase zera o prejuízo que esse fundo está causando, tá? Então, nos últimos 3 anos, mesmo ele estando descontado, ele vem trazendo rentabilidade negativa de 13%. Em 5 anos, o CDI entregou 45%, o IPCA 32%, o IFIX 35% e o IDIV, índice de dividendos das ações, 72%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda.
Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais contam com o clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Torne-se membro aí dos nossos canais e nos apoie. É um valor barato, acessível, mas que pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo. Além do mais, quem é membro tem desconto na planilha de controle financeiro. Um ótimo produto, barato, acessível, que vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e ainda te ajuda até decidir qual ativo investir. Compre a planilha, porque ela é um ótimo produto e você ainda apoia o canal. Por fim, nós contamos aí com e-books, introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books também com ótimo conteúdo agregador, vai ajudar vocês nos seus estudos e vocês comprando ainda ajuda financeiramente aí o nosso canal. Muito, muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente a doação do Robson, tá? Robson, obrigado pela doação, é muito bem-vinda mesmo, mas não precisa fazer doação para fazer pedido de vídeo. O seu vídeo vai entrar em preferência, contudo, ele demora a sair porque são gravados com antecedência. Quem é membro consegue assistir com antecedência, tá bom? Mas eu vou gravar ele em caráter de urgência. Ele falou assim, boa tarde, Amu, pode trazer uma atualização do MXRF? Então eu vou trazer o mais rápido possível, tá bom? Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente. Então é de março, mas com algumas informações até atualizadas, né? Já até com o último rendimento. Então aqui ele traz alguns destaques. Eles fazem uma live bem curtinha, rápida, sabe? Eu assisto, acompanho. Os aluguéis estão em dias. E aqui eles mostram quanto eles entregaram de dividendo. Quase 1 milhão, que representa 55 centavos por cota. Ele vai falar de cenário macro. Essa parte eu não vou ler para vocês. Ele vai falar do cenário mundial econômico. No Brasil, o Banco Central reduziu a taxa Selic. O IPCA de março. Em março, o Ibovespa fechou. Então essa parte macro que eu não vou ler. Mas se for do interesse de vocês, sugiro que você pause o vídeo e dê uma lida aqui com atenção. Continuando aqui, agora ele fala sobre as perspectivas e sobre a questão que houve aí a desocupação de um dos seus imóveis. Então aqui ele fala o seguinte, a SEQR continua com receitas estáveis e os locatários permanecem com a mesma qualidade e solidez. Em relação aos nossos locatários, a relação com eles são longevas. Na média, eles ocupam o imóvel uma média de 10 anos, sem qualquer evento de inadimplência nesse período. Conforme informado anteriormente, é isso aqui, ó. O imóvel Penha está desocupado. E seguimos tentando prospectar, né, trazer novos locatários. Cabe lembrar que o imóvel é o menor do fundo e representa 15% do portfólio. Como gestores do fundo, eles mantiveram a integridade de todos os imóveis, recebendo pontualmente os aluguéis, fiscalizando o cumprimento das obrigações e perseguindo alternativas para otimizar o patrimônio dos cotistas. Continuando, ressaltamos que não tivemos qualquer problema para repassar os índices inflacionários aos aluguéis aí dos imóveis, né? Então esse é um ponto positivo deles aí. Aqui eles trazem um gráfico, né, falando quanto que é a média dos imóveis que eles possuem, quanto que vale mais ou menos o metro quadrado dos seus imóveis. O preço de mercado da cota fechou a 56 na época do relatório, tá? Eles dizem aqui não condiz, o fundo está sendo negociado com tanto desconto, tendo em vista que, por exemplo, tá? Se pegasse esses R$55 que está sendo negociado hoje, multiplicasse pelo tanto de cotas que o fundo tem, ou seja, com esse dinheiro não conseguiria se construir imóveis semelhantes aí. Então, ele está sendo negociado muito, muito abaixo. Não é nem da questão de tela, tá? É da questão de custo de reposição que eles falam. Então, nesse sentido, para a gestão, o fundo está muito barato. Ao longo dos últimos anos, incertezas e taxas de juros afetaram a maneira intensa com o mercado imobiliário e os fundos imobiliários. Aí eles continuam que dizem, apesar do cenário desafiador, a gestão efetiva do fundo gerou receita consistente, conseguiram oferecer uma distribuição de recursos pouco difundida no mercado. Então divulgaram a guidance, e eles vêm cumprindo essa guidance em 38 meses seguidos, segundo eles. Expectativa de distribuição de rendimentos. Então eles distribuíram esses 55 centavos e eles esperam que esse dividendo aí dê um certo aumentozinho. Ele fala o seguinte, ó. Então desde outubro eles atualizaram a guidance. Até junho de 2024, qual que é a perspectiva? Até fevereiro, 69 a 74, eles cumpriram. Entre março e maio, a perspectiva era 55 a 60, começou a entrar nessa faixa aqui. E por que ele fala entre março e maio? Porque março paga em abril, abril paga em maio, maio paga em junho. E a partir de junho, para pagar em julho, 55 a 60, eles almejam aumentar de 57 a 62. Essa provisão não considera que o imóvel da Penha seja alugado. Então, se for alugado, aí isso aqui pode ser ainda maior. Então, aguardemos aí para ver se o fundo consegue fazer essa alocação o quanto antes. Aqui ele traz a guidance, então, aqui, ó.
essa queda aqui é em razão da desocupação do imóvel, mas a partir daqui deve ter reajuste de aluguel e dar uma melhora na entrega dos rendimentos aí. Aqui ele traz mais uma tabela tipo de destaque, né, do fundo. A gente vê aqui à esquerda as taxas do fundo. São taxas que nominalmente são careiras, né, 1,24 de taxa e mais 20% de performance se bater IPCA mais 5 são taxas bem careiras. Ele fala a tese de investimento do fundo. Então o fundo vai investir em imóveis logístico, industrial, imóveis de varejo fora de shopping, imóveis de lajes ou edifícios comerciais. Continuando aqui, a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então aqui a gente vê o que o fundo vinha receitando, 1.300.000, 1.400.000, e aí teve a queda em fevereiro para 1.360.000 e março 1.040.000. Mais dinheiro parado em caixa, que gerou alguma receita para o fundo aí, está gerando na casa de R$9.000. E a gente vê as despesas do fundo. Despesas operacionais. Então isso aqui é o quanto que se gasta lá para manter os imóveis, né? Está gerando na casa de 159.000. Taxas de gestão e administração. Então isso aqui vai para o bolso da gestão. E aqui tem despesas operacionais. De novo, né? Então tem novamente despesas operacionais. Então o ideal seria se ele deixasse isso mais claro, o que seriam essas despesas. E por fim, tem aqui despesas extraordinárias. Acredito eu que essas despesas extraordinárias seja taxa de gestão. Então eu vou calcular para vocês na prática o que as taxas vêm representando, tá? Então a gente vai ver o que primeiro, esses 1.855.000 representam frente aos 16 milhões, e depois a gente vai somar se isso aqui for taxa de performance, né? A gente vai ver o que esses dois juntos representam aí. Então vamos lá. 1.855.000 vezes 100 dividido por 16.406. Então, se não for taxa de performance, as taxas estão sendo cobradas aqui 11,30. Agora, se aqui não for taxa de performance, note, 1.855 mais 575, então dá 2.430 vezes 100 dividido por 16.406. Então, se isso for performance, as taxas sobem para 14,81. De 0 a 10 eu acho aceitável, acima de 10 até 15 eu acho careiro, então ele está dentro desse limite de ser caro, e acima de 15 aí esses são motivos para eu não me posicionar no fundo. Então isso é um ponto aí que observar no fundo. E mais, se isso aqui realmente for taxa de performance, deveria estar escrito aqui de uma forma mais explícita, né, para deixar claro aí que realmente isso aqui também vai para o bolso da gestão, né? Então seria uma forma da gestão deixar um pouco mais transparente aí o seu relatório. Então, pessoal, antes de a gente continuar lá no relatório, nós ainda vamos ver os imóveis do fundo e mais algumas outras informações. Antes de a gente ir para essa parte, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, apoie de forma gratuita, simplesmente deixando o like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sino. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí, você gosta desse fundo? Você já conhecia? Você acha que ele estando tão descontado é oportunidade? Comenta aí para nós se você tem, se você já conhecia, se você acha esse um fundo bom. Então, já vou avisando, eu sou conflitado, eu tenho esse ativo no meu portfólio. Agora, o fato de eu ter o ativo não significa que vocês devam ter. Inclusive, esse não é um ativo que eu acho que qualquer pessoa poderia ter. Eu tenho, entendo os riscos, entendo atualmente totalmente aceitável essa queda nos rendimentos, porque é normal ter vacância em imóveis. Agora vamos ver se a gestão consegue fazer um trabalho aí de recomposição dos seus inquilinos. Acredito que esse fundo, no médio prazo, vai ter normalidade aí, vai se normalizar, mas até lá pode ser ainda que as cotas caiam ainda mais. Eu não torço para o pior do fundo, mas eu torço que as cotas caiam sim, que o mercado enxergue como sendo algo ruim e caiam mais as cotas. Eu tenho esse fundo tanto na minha carteira fechada, quanto na minha carteira aqui do canal, né, carteira pública, e eu já tenho um limite de exposição nesse fundo aí, mas se cair, pode ser que a gente aumente a nossa posição aí, aproveitando a queda. Então eu vou reforçar, eu tenho fundo, mas o fato de eu ter não significa que você deva ter, e nem que isso é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos para monetizar o canal. Já contamos com 32 inscritos, estamos crescendo devagarzinho. Vá nesse canal e se inscreva e nos ajude a chegar aí aos 50. É um canal que a gente repercute notícias do mercado financeiro. E aí a gente faz em forma de react e dá a nossa opinião também baseado nos vídeos que a gente traz aí. Então vá lá e nos apoie nesse canal. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas,
Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui. Os outros imóveis estão 100% aí ocupados. Esse imóvel Penha, a Penha era dona de 50% dele e atualmente ele está sem inquilino. Aqui a gente vê o quanto cada imóvel vale, tá? Então o imóvel Madureira, 42 milhões, a loja Habitat, 25 milhões, o imóvel Penha, 14 milhões, o Magna, 28 milhões e o Jandira, 41 milhões. Então os imóveis hoje estão com 90% de ocupação. Ele tem 5 imóveis, 152 milhões de valor aí, e ele tem 42 mil metros de área bruta locável. Atualmente, os percentuais de receita de cada um dos imóveis, né? Então, o imóvel Penha, o imóvel Jandira, 27% das receitas, Atento, 32%, Lote Habitat, 14% e o Magna, 27%. Então, por que o fundo acredita que vai conseguir melhorar a entrega dos seus rendimentos? Agora, em maio, ó, 27% de reajuste. E aqui a guidance é só até o meio do ano, tá? Então, provavelmente, vai ter um reajustezinho, um aumentozinho nos dividendos. E para o final do ano, ó, tem mais reajustes aí vindo. Então, pode ser que o fundo melhore de novo, mais um pouquinho aí os dividendos entregues. E se realmente houver a ocupação dos imóveis vazios, isso pode trazer um resultado melhor ainda. Outro ponto positivo é que a gente vê que o fundo não tem alavancagem, tá? Então, a problemática por esse fundo é apenas essa questão da desocupação do imóvel que ele tem hoje, a vacância. Então, isso é outro ponto positivo para mim. Então eu gosto bastante do fundo, apesar de ser um fundo pequeno, pouco badalado. A gente vê as exposições por região que os seus imóveis têm no fundo. Então 28% está no Rio Grande do Sul, 33% em São Paulo, 39% no Rio de Janeiro. A composição de cada um dos imóveis, né? Os inquilinos. O Home Oeste é um inquilino 25%, a Magna 28%, Hoje Está Vago 10%, Atento 29% e o São Marché, que é um imóvel tipo um supermercado lá, 8%. Os seus contratos, 69% são típicos e 31% são atípicos. O out médio aí dos contratos do fundo, 3,3 anos ainda. Então, esse ano venceu 10% de seus imóveis. Ano que vem vai vencer mais 28%. E aqui é mais um ponto de atenção. O fundo já vem sofrendo bastante. E se isso aqui não se concretizar, né? Se Atento terminar de entregar o resto dos seus imóveis, então pode trazer mais uma vacância grande para o fundo. Então, esse aqui é um ponto primordial. O ano que vem, se isso aqui ocorrer vacância, as cotas tendem a despencar ainda mais. E continuando aqui, a gente vê no gráfico, né? Onde estão cada um dos seus imóveis e o tipo de imóvel que é. Então, esse aqui, Habitat, fica nessa parte de baixo aqui de um prédio. Então, ele vai ter mais 2 galpões, um logístico, um industrial e os 2 prédios deles aí que são imóveis aí em formato de lajes, né? Então aqui ele traz os locatários, onde ficam esses imóveis, a área bruta locável do imóvel, o imóvel que está vago, né, que é da Penha, quanto que se paga de aluguel, que não é comum a gestora ser transparente a esse nível, né? Quanto que vai vencer os seus contratos. Então ano que vem, no final do ano, esse Magna vai vencer. Acredito que esse Magna não pretenda desocupar, porque lá é uma fábrica, eles produzem, se não me engano, para GM, tá? Então, de automóveis e tal. Não é tão simples assim desocuparem, né? A não ser que estejam saindo do Brasil e tal. Então, assim, enfim. Vejo perspectiva de renovatórias lá. E aqui a gente vê um por um das imóveis do fundo. Então, um imóvel logístico lá de Jandira. Você vai ver que não é de alto padrão construtivo, não é um imóvel tão novo assim, né? E a gente vê a loja Habitat. É o metro quadrado mais caro do fundo, apesar de ser um imóvel pequeno. E a gente vê o imóvel Madureira, onde a Atento ocupa, né, para call center. E aqui embaixo a gente vê o imóvel Penha, que foi desocupado. Antigamente ficava o call center deles aqui também. Tá atento. E aqui é o galpão industrial lá da Magna. Eles produzem peças, né, para automotivas aí e tal. Eles fornecem para a GM e outras empresas do setor automotivo aí. Então, pessoal, eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário. São somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Muito obrigado. Vá lá no canal Amu Notícias e se inscreva e nos ajude a crescer o canal. Vá também no canal Amu Dicas e adquira o nosso e-book de português para concurso público. Desde já, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!
you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on